Aqui no Voxia, mais uma palestra. Vamos receber uma pessoa muito especial, a rainha da postura. Senhora Elegância? Então, se ajeitem. Vamos receber Miriam Mirabello. Obrigada, linda. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer, sentar posturadas. Ninguém vai sair encostando na cadeira durante a minha palestra. Eu quero ver quanto tempo vocês vão aguentar a fazer isso. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre postura, que é a minha expertise. E o que é ter uma boa postura? É colocar os ombros para trás, levantar o peitoral? Quem acredita que é isso? Acho Sim? que é um conjunto, né? Sim, é um conjunto. Mas quando eu faço este movimento aqui, o que eu estou criando? O que eu pedi para vocês fazerem agora? Criaram uma tensão corporal. E a tensão corporal, ela deixa de ser confortável para se tornar uma situação que você não aguenta ficar durante o dia. Então, nós vamos trabalhar com uma ativação daquilo que realmente sustenta a sua postura. E não é levantar os ombros, não é levantar o peitoral para frente. Eu vou apresentar para vocês agora a minha atividade que se chama hipopressivos. Hipopressivo é uma atividade corporal, é uma atividade de posturas corporais que a gente vai aprender a tirar toda a pressão de dentro do abdômen e fazer uma ativação profunda dessa musculatura para poder sustentar a sua postura. Quando tu resolve tudo isso, tu pode ficar nessa postura sem sentir dores. E aqui as pessoas perguntam: o que será que é isso? É um exercício? Tem dinâmica? É estático? É uma terapia? Porque é uma atividade que também faz um tratamento terapêutico em algumas situações que eu vou mostrar mais adiante. Ela é curativa, ela é preventiva, sempre nas duas situações. Trabalha a saúde, trabalha não só o abdômen quanto o períneo, porque nosso músculo abdominal, ele é reflexo do nosso músculo do períneo, que é a sustentação dos nossos órgãos. Quando o nosso músculo está forte, nosso períneo está forte. Quando o teu músculo abdominal está relaxado, o teu períneo está relaxado. E aí nós vamos ter muitos problemas. Trabalhamos com força, alongamento, a apneia abdominal, a apneia ela é uma sucção, fazemos a sucção abdominal porque a apneia ela é uma parte da nossa respiração, então essa técnica ela entra. A sucção abdominal, que é muito característica comercialmente dos exercícios hipopressivos, a gente faz quando existe indicação, ela não é feita para todas as pessoas, mas comercialmente a gente vê muito isso, essa sucção abdominal, e traz, obviamente, um empoderamento feminino. Antes de eu falar sobre os músculos abdominais, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive um estirão de crescimento. Eu passei lá da minha fase de infância para adolescência muito rápido e muito mais alta do que as minhas amigas. Eu era a Branca de Neve e as minhas amigas os 7 anões. E eu tinha muita vergonha disso. O que eu fazia? Eu me curvava para caber nelas. Então, a minha postura começou a desenvolver na adolescência aqui. Eu ficava corcundinha para poder ficar do tamanho delas. E essa condição, ela foi correndo. A minha mãe me botou no balé para eu tentar melhorar. E o meu professor do balé, arruma essas costas, arruma essa coluna. Vamos lá, postura, Miriam. E eu tinha vergonha, as minhas amigas eram muito menores do que eu. Depois eu comecei a namorar um garoto, um rapaz já, né? Eu tinha lá para os meus 15, 16 anos, e ele era menor que eu. Me casei com ele. Se vocês verem a minha foto de casamento, eu tô assim.
para estar cabendo nele. Então, gente, onde estava meu empoderamento? Eu estava tentando caber numa situação que não era minha. Ingressei na atividade física, na educação física, fui fazer a minha universidade e então comecei a perceber que aquilo começou a me fazer mal. Eu tinha que dar aula, eu era meu cartão de visita e eu tinha uma postura ruim. E foi quando, muitas vezes, eu me deparei com algumas objeções para mim mesma. Eu olhava para minhas clientes, eu via que elas treinavam e tinham uma barriguinha avantajada e aquilo não melhorava, nem fazendo abdominais, e eu tentando mostrar para elas que elas tinham que fazer exercício correto e, na verdade, quem estava errando era eu. Eu não estava dando atenção aos músculos abdominais corretos. Quando eu aprendi qual é a função da musculatura, eu comecei a acertar. Foi quando eu fui buscar, por todas essas minhas indagações, eu busquei respostas, eu queria respostas. O que acontecia que as pessoas treinavam e a barriguinha ali estava? Todo músculo tem uma função. O músculo do braço tem a função, do bíceps, que é esse aqui, tem a função de fechar o braço. Os nossos músculos abdominais, eles têm a função de ser parede. Eles não nasceram para flexionar como a gente faz na academia. Então, nós temos aqui, o mais profundo é esse músculo transverso. Olha como ele é pequenininho, a parte vermelha é o músculo, a parte branca, ele é um tecido conectivo, tecido formado por colágeno. Depois nós temos o reto abdominal, que são os gominhos. Todo mundo quer ter o tanquinho, mas ele é um dos mais profundos músculos. Se você tem tecido conectivo superior fraco, tu vai ter o tanquinho aparente. Se tu tem o tecido conectivo forte, tu não vai ter isso aparente. E nós, mulheres, nós precisamos ter esse tecido conectivo forte, porque nós engravidamos. Esse tecido, ele precisa se expandir elasticamente para poder voltar. Ele precisa ter qualidade para isso. E veja que os músculos, depois a gente tem os oblíquos, e os músculos, eles são muito pequenininhos, eles representam apenas 30% da nossa parede abdominal. Todo o resto é tecido conectivo. Então, o que acontece? Todos eles têm orientações das fibras. O reto, ele é a orientação assim. Os oblíquos, eles são diagonais. E o transverso também, ele é mais diagonal. E aí nós temos o diafragma, que é um músculo que separa o abdômen do tórax, responsável pela respiração e responsável por toda a pressão do nosso abdômen. Se a gente tem isso daqui muito rígido, nós vamos ter uma pressão abdominal. Quando eu respiro, o diafragma desce, minha barriga estende, porque não tem para onde sair essa pressão. Então, ela faz o quê? Infla o balão de aniversário. Tá? Quando infla o balão de aniversário, você vai ter essa condição aqui. Diafragma desce, o pulmão não expande e aí a gente instala a nossa barriguinha. É como se... Posso fazer uma pergunta? Pode. É como se o ar alojasse no lugar errado? Não aloja. O ar está no pulmão, ele não vai para a barriga. O ar está no pulmão. Quando você respira e você não expande a sua caixa torácica, o que tu faz? A gente abaixa o diafragma, porque o ar tem que entrar. Sim. Quando ele abaixa, nós fazemos uma pressão aqui dentro. Pega um balão de aniversário, quando tu aperta aqui, faz o quê? Ele abre embaixo. É o que acontece com o nosso abdômen. Se tu prestar atenção hoje lá na tua casa, põe a mão na tua barriga. Se quando tu respira, a tua barriga fazer esse movimento aqui, tu tá respirando ruim, mal, errado. Então, a gente aprende a fazer uma respiração de expansão de tórax, de pulmão,
para poder sugar e subir esse diafragma e amolecer ele, porque se ele for molinho, a gente tem ali uma construção, a gente consegue fazer o fechamento. Isso daqui é uma diástase, eu vou mostrar mais à frente. Quando eu expando a minha barriga para frente, né, quando eu respiro, a minha barriga expande para frente, o meu períneo também vai para baixo. Então, existe uma condição aqui muito propícia para nós mulheres de incontinência urinária de esforço, que é quando você espirra, solta o xixi involuntário, queda de órgãos, né? Isso que é quando faz isso? Porque às vezes eu tenho esse problema. Porque tem uma pressão intraabdominal forte, tá? Então, isso se chama incontinência urinária do esforço, é involuntário. É porque eu não consigo segurar o xixi? Não, é porque existe essa movimentação. Quando eu faço a TIM, eu faço a pressão e é uma movimentação do canalzinho do meu xixi que ele abre. Daí a gente não consegue segurar. Sai o xixi, tá? É isso que acontece. A diástase é quando os músculos retos abdominais, eles se separam por má qualidade daquele tecido branco. Então, ele faz um afastamento. E aí se instala todo o problema, porque você pode ter hérnias umbilical, pode ser um pouquinho mais acima. Existem vários tipos, tá? Tem mais embaixo, tem total, tem mais superior. E a diástase, ela é muito prejudicial para a questão de hérnias mesmo, tá? E também pela fragilidade do períneo que nós vamos ter. A pressão intraabdominal, ela vem não só pela rigidez do diafragma, ela vem também por outras questões. Por exemplo, crunch, quando a gente faz abdominais, aquele da academia, ele faz uma provocação de pressão. Quando a gente faz saltos, né? Ou até corridas, ou até caminhada mais forte, a gente faz um distanciamento dos nossos amortecedores. Corridas, e quando eu subo um peso também, quando eu vou empurrar, o que é natural a gente fazer? Vai empurrar uma mesa, faz o quê? Trava e empurra, porque a gente acha que tem mais força. E aí a gente provoca a pressão, tá? E os alimentos que soltam gases, tá? Bom, o que tudo isso tem a ver com a postura, né? Quando eu tenho uma barriguinha mais aliviada, vou dizer assim, uma qualidade de tecido de colágeno e de músculos aliviados, a minha barriguinha vem para frente. Quando ela vem para frente, eu faço uma hiperlordose, porque se eu tenho aqui a barriguinha mais avantajada e eu ficar no meu eixo, eu caio para frente. O que eu faço? Compensação. Ponho os ombros para trás, instalo aqui uma hiperlordose, barriguinha para frente e compenso aqui. Então, eu tenho essa postura aqui. E muitas vezes, eu tô exagerando, mas muitas vezes a gente se depara e a gente tá assim, tá? Lombar, barriguinha e o ombrinho. Verdade. Quando eu trabalho com tudo isso, então, o que eu venho fazer? Trabalho com uma respiração, que é diafragmática e não mais abdominal. Quando eu faço uma respiração, eu subo o meu abdômen. Então, eu faço, amplio, subir, meu abdômen fecha, tá? Então, a gente começa a trabalhar com esse fechamento aqui, que é involuntário, voluntário a primeira medida e depois involuntário conforme você faz. O períneo sobe, porque se o abdômen fecha, o períneo sobe também. E a gente começa, então, a reestruturação. E aí isso vem melhorar também a questão da respiração, porque a gente faz tudo isso com respiração embutida. Então, melhora a questão de respiração. Nesse sentido, a gente fecha a cintura. Então, aqui você já ganha, às vezes, de 10 a 15 centímetros de circunferência de cintura. Só fechando essa situação, tá? Perde gordura? Não, entre aspas. Porque quando você está fazendo uma atividade física e você faz um déficit calórico, você perde gordura.
Então, se você consome menos calorias e passa a gastar mais calorias corporalmente, você perde gordura. Então, eu tenho muitas, vocês vão ver no final que eu vou mostrar, tem muitas pessoas que tiveram muito sucesso com perda de gordura. Então, benefícios e consequências: afinamento de cintura, fechamento de diástase, melhora parâmetros respiratórios. Aqui é a nível celular, a gente traz condição da sua célula ter melhor metabolicamente essa respiração intracelular. Temos também um fluxo sanguíneo melhor, então a gente faz um retorno, porque a gente vive numa condição de que tudo para baixo, né? E aqui a gente consegue melhorar o fluxo sanguíneo. Hérnias e prolapsos, então tem também uma condição muito melhor de hérnias, inclusive de hérnia hiatal, que é uma hérniazinha que passa pelo um pedacinho do nosso estômago, passa por cima do diafragma, vai parar lá por cima. Então a gente tem muito refluxo, gente que tem muita azia, às vezes tem uma hérnia hiatal e não sabe. E aí, o alinhamento postural, que acontece nos primeiros momentos, dores nas costas, porque a gente vai promovendo uma amplitude entre as vértebras, incontinência urinária do esforço, melhora muito. Função sexual, o que acontece na função sexual? Como a gente melhora toda essa oxigenação e a gente trabalha de forma involuntária a nossa região uroginecológica, ali circula muito sangue. Então, a gente tem uma melhor resposta na função sexual, tanto na questão de prazer, quanto na questão de vaginismo. Tem pessoas que têm vaginismo, que é aquela rigidez do canal vaginal, lubrificação, então a função sexual melhora muito. E as questões hormonais, porque o exercício promove muitos hormônios que estão presentes até na hora do parto, que são hormônios de bem-estar, de amor, enfim, e toda a questão hormonal, até da testosterona, da diminuição de cortisol, ela vai melhorar. Temos relatos de pessoa... e outra coisa que também melhora muito é a questão da densidade óssea. Posso perguntar uma coisa? Claro. Eu não posso tomar reposição hormonal. Eu tive uma trombose. E com esses exercícios, dessa forma, ia ajudar bastante. E estimula muito. Porque a gente trabalha com o nervo vago, e o nervo vago, que ele passa aqui, ele vai lá para o cérebro, onde ele dá todo o subsídio para que você faça naturalmente essa questão hormonal se desenvolver. Então, ela é muito benéfica, principalmente para as mulheres que também já estão chegando, ou já passaram e estão na menopausa. Muito bom, sensacional. Em questão de densidade óssea, o nosso corpo ele é antifrágil, né? Quanto mais força a gente faz nesse corpo, mais forte ele fica. Então, quanto mais pressão você faz no teu osso, teu músculo faz pressão no teu osso, quando a gente faz um exercício de força, a gente não só está desenvolvendo a musculatura, a gente está fazendo uma força para aquele osso, para ele ser mais forte ainda para poder sustentar aquela musculatura. Então, também é comprovado que nós, às vezes, saímos daqui para esta questão aqui da densidade óssea, o que é muito bom para o nosso processo de envelhecimento, né? Aqui estão os benefícios e consequências da função, aqui são todos os hormônios que eles são desenvolvidos, né? Noradrenalina, adrenalina, serotonina, a ocitocina também, a endorfina. Então, são todos hormônios que ficam presentes na nossa prática, a gente consegue desenvolver e melhorar todos eles, tá? E existe uma questão aqui que nós não podemos fazer esse exercício, porque eu trabalho com uma oxidação, a gente manda a oxidação para o nosso corpo, para o nosso cérebro fazer o desenvolvimento da antioxidação desse exercício. Então, pessoas que estão gestantes jamais podem fazer, porque ele libera muita ocitocina e serotonina, a ocitocina que é presente na hora do parto, então não pode fazer, risco de aborto.
Nós também não podemos fazer com pessoas hipertensas que não cuidam, não têm medicação. Obesos que estão muito fora do peso também não pode fazer, porque traz consigo também uma comorbidade forte, como diabetes, hipertensão. Então, primeiro a gente faz um trabalho de emagrecimento para depois entrar com esse exercício. A saturação de oxigênio baixo também não pode fazer. E frequência cardíaca alta, pessoas que têm frequência cardíaca muito alta. Porque durante o exercício a gente provoca nosso corpo a isso. Depois, nós vamos ter aqui alguns casos de sucesso que eu tive já quando estive em Portugal na minha atividade, no meu espaço físico, eu tinha essas clientes. Essa cliente começou comigo assim e ela saiu de lá assim, tá? Ela ainda tá aqui, ela toda vez manda uma mensagem, fala, eu agradeço a você. Ela perdeu muito peso e também tinha uma hérnia umbilical que resolveu, entrou, não precisou fazer cirurgia. Essa daqui, ela perdeu bastante peso, ela tinha uma incontinência urinária de urgência, não era de esforço, era urgência. Quando vinha a vontade do xixi, ela tinha que correr, senão ela fazia nas calças e assim, ela melhorou 100%. Ela tem relato até de que ela urinava quando ela tinha orgasmo. Da forma como era forte a incontinência dela. E ela melhorou também drasticamente. Ela veio para arrumar postura, perder peso, também teve bastante sucesso. Essa também. Essa aqui, veja que ela era bem magrinha, mas totalmente desorganizada. E aí ficou aqui. Exatamente, né? Essa também diminuiu bastante. Essa daqui tinha um problema de escoliose, a gente trata muito a escoliose, problemas de coluna, porque a escoliose está 80% vinculada ao diafragma. Ela fazia online comigo, também teve bastante sucesso. Essa aqui sou eu, gente, olha, mesmo magra, olha minha barriguinha e depois como eu fiquei, né? Então, eu também tive bons benefícios, olha o torneado do glúteo, né, os músculos ficaram muito mais fortes e aparentes. E essa aqui é um exemplo da atividade. Esse é o modelo mais avançado, mas a gente trabalha com os exercícios progressivo. Ele começa aprendendo a posição e os posicionamentos e toda a técnica, para depois a gente fazer o treinamento, que daí vem isso, tá? Então, eu quero que vocês se levantem agora para experimentar alguma coisa. Vamos lá. Eu vou passar o Nilson aí. Eu botei ele para treinar. Eu vou mostrar para vocês aqui 4 princípios básicos que vocês vão saber. A partir de agora, vocês vão pensar nisso sempre, tá? A primeira coisa, a gente começa com a base dos pés. Então, nós vamos colocar os pés sempre paralelos. Nós temos o hábito de manter assim, né? Fica mais confortável. A gente vai botar sempre paralelos e a distância deles é sempre uma mão transversal, tá? Não precisa medir agora, não, porque ele vai fazer um alinhamento aqui na parte do quadril, tá? Então, os pés, começamos lá com os pés. A segunda coisa é colocar o queixo para trás e a pontinha do cabelo lá pro alto. Então, ó, se eu pegar um cabelinho aqui, ó, cresce por aqui. Ó, cresce por aqui. Não põe o queixo para baixo, é para dentro, para trás. Vou mexer aqui em você, ó, aqui. E puxa lá a pontinha do cabelo. Sempre aqui a pontinha do cabelo, ó, pro alto, pro alto, pro alto. Esse é o princípio mais interessante da postura. Então, a gente faz isso aqui, ó, pendurada. Tá?
Claro que a gente não vai fazer isso com o cabelo, mas você tem que pensar sempre nesse miolinho aqui do cabelo e botar ali pra cima, tá? E o queixo pra trás. Por quê? Quando eu coloco o meu queixo pra trás, eu já mudo toda a estrutura do meu abdômen, tá bom? Então, isso aí. A outra coisa no exercício que a gente faz, que é muito importante, é trabalhar na anteposição do eixo. Então, eu venho um ponto à frente. Cuidado, porque eu não posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, destruir a atividade. Então, eu faço a autoalongação, travo o glúteo um pouquinho, aperta ele lá atrás e eu venho como se eu fosse, ó, durinho, durinho. O glúteo ficou. Cresce, cresce, cresce e vem um pontinho. Não é o tronco que vem, é tudo. É aqui. Quando eu venho aqui, ó, cresce, cresce. Agora vem inteira. Não, foi muito. Trava o glúteo. Vem aqui, ó. Tá? Quando eu venho um pontinho à frente, trava o glúteo. Cresce, cresce, cresce. O que meu corpo faz? Quando eu venho à frente, o meu músculo segura. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre aqui. Todo exercício que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar. Isso tudo é uma construção. Claro que no começo é difícil, a gente vai ter esse movimento, mas a ideia é que a gente fique bem durinho e vem lá pra frente. É bem sutil, tá bom? Então, pés paralelos, autoalongação, queixo lá pra dentro, anteposição do eixo e o braço a 30 graus do corpo, sempre lá pra baixo. Aperta o glúteo, Tereza. Apertei. Glúteo fechado e vem... tá vindo aqui. Vem o corpo inteiro. Isso, é isso, tá? É isso. Minha perna tá doendo. É. E a gente empurra tudo para baixo porque a gente precisa ter uma distância da orelha para os ombros. E empurra tudo lá. Agora, dá um passinho só para frente para vocês terem um exercício. Minha Dói. perna tá da minha perna. Só para elas... Como é que nós vamos fazer agora? Ó, vamos lá. Pés paralelos, cresceu, pontinha do cabelo, empurra, anteposição do eixo, aperta o glúteo. Flexiona a pontinha dos dedos. Lá pra cima. Estende o braço. Fecha os dedinhos. Une os dedos e flexiona. Isso. Traz a pontinha do dedo. Agora cresce, 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 cresce. Empurra tudo para fora. Empurra, empurra. Traz a ponta dos dedos para você. Aperta o glúteo. Cresce, cresce tudo. Sobe 90 graus. Sobe aqui, 90. Sobe aqui, 90. Abaixa os ombros. É. Desconfortável? A minha perna. Tá doendo o abdômen. Aqui. Empurra os ombros abaixo. Não aguento não, Miriam. Pode relaxar. A batata da minha perna. Então, como é que foi? Nossa, doeu. Não é que doeu, eu senti o músculo aqui, ó. Tipo Atrás. Assim, e aqui, ó, o abdômen. Por quê? Eu sou O aqui, nosso core, que é abdômen e costas, é uma coisa só. Quando a gente, Costa e abdômen. quando a gente tem dor nas costas, é porque o teu abdômen tá fraco. Quando a gente ativa aqui, a gente ativa aqui. Fortalece. Quando a gente cresce na autoalongação, a gente separa todas as nossas... as vértebras, que elas são pedacinhos, a gente separa, separa, separa. Então, você vai tirando essa dor, a gente vai construindo essa força. Aí, a gente trabalha glúteo, a gente trabalha coxa, a gente trabalha muito costas. Então, é uma atividade muito completa. E eu digo para as minhas clientes e para todas as pessoas que deveriam, antes de fazer qualquer atividade física na vida, teria que fazer essa primeiro, para aprender a posicionar o corpo, para daí treinar outra coisa, tá? Então, eu quero falar para vocês que eu tenho um grupo agora, que eu tô colocando algumas pessoas lá, que eu vou falar sobre essa atividade, vou trazer muita coisa ali gratuita também, e vou tentar montar uns grupos para a gente fazer aula. Então, se vocês quiserem,
eu vou deixar o meu QR Code para vocês entrarem lá no grupo, tá bom?